vozes graves, como as dos cantores sertanejos Jades e Jadson. O meu amor não mora mais comigo entre um lar solitário. A voz mais que aguda da cantora andina Ima Sumac. A rouquidão marcante de Bonnie Tyler. E vozes eternas, como a da rainha do rádio, Ângela Maria. E do francês Charles Aznavour. Às vezes, a importância da nossa voz pode passar despercebida, mas ela é um instrumento poderoso de interação. É por ela que conseguimos expressar muitas de nossas emoções com a ajuda do tom, do ritmo e de outras nuances vocais. Quando a gente começa a falar sobre voz, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sem uma qualidade vocal boa, fica muito difícil a sua comunicação. Então, imagina um repórter ou um professor que esteja rouco. O discurso dele fica um pouco incompreensível. Mas é possível aprimorar o nosso potencial vocal e cantar como fazem os grandes artistas? Quando a gente fala de voz cantada, que é um pouco diferente da voz falada, tá? Isso é muito mais importante você ter esses cuidados, porque na verdade uma rouquidão, isso pode sim atrapalhar muito a sua voz na hora de cantar. Eu falo o seguinte, que todo mundo sabe cantar, as pessoas não sabem utilizar a voz. Talvez o que seja difícil é você utilizar a voz, entende? Corretamente. Porque na verdade, como eu disse, o meu ajuste vocal é diferente do seu, entende? Porque a minha estrutura, ela é diferente um pouco da sua, tá? Eu tô falando fisiologicamente. Então, o que acontece? E o estilo vocal que eu canto também é diferente. Então, o que às vezes pode ser difícil? Que você pega um cantor que você gosta muito e aí você quer cantar como ele. Tá, você pode chegar a cantar como ele, mas você precisa aprender a usar a sua voz para aí sim você conseguir cantar como. Fora do mundo musical, os professores são um dos mais prejudicados profissionalmente quando o assunto é a voz. A rotina diária de trabalho de 6 a 8 horas falando sem parar pode causar problemas como calos nas cordas vocais, perda de intensidade da voz, rouquidão, ensurdecimento, cansaço e fadiga. Eu já tive problema com voz, perdi a voz umas 2 vezes e como o meu trabalho exige bastante a voz, né, eu fiz tratamento com fonoaudiólogo e hoje a minha preparação para as aulas é muita hidratação com água, no mínimo 2 litros de água por dia e os aquecimentos vocais que a fonoaudióloga passou para eu continuar me adaptando e falando melhor. Essa edição termina aqui, até a próxima. Para os profissionais da comunicação, também é muito importante saber a entonação correta na hora de transmitir uma informação, principalmente para aqueles que trabalham com rádio e a televisão. A gente prepara para vocês lidarem com a comunicação em geral. Porque, por exemplo, o off é uma coisa que vocês escrevem, só que na hora de ler tem que ser uma coisa contada, não pode ser uma coisa lida. Então, essa preparação no próprio cérebro mesmo, que as áreas que a gente ativa para ler são diferentes das áreas que a gente ativa para falar. Então, a gente precisa treinar esse cérebro para acender as áreas na hora da leitura de um off. E tem bolsa de Marine, só R$ 69,90. Essa voz que circula pelas ruas da cidade possui também intimidade com os estúdios de gravação e o microfone das rádios. Mesmo com vasta experiência, essa voz potente requer cuidados que fazem toda a diferença. Peles de animais exóticos e plumas de avestruzes. 42 anos de profissão no rádio, na televisão e algumas agências de propaganda. Já gravei milhares e milhares de comerciais. Mas eu nunca tive muitos cuidados com a voz. Apenas alguns básicos, como não beber gelados demais, não beber álcool, não fumo, nunca fumei na vida. Eu acho que todos esses itens me ajudaram a ter muito poucos problemas com a voz. Raramente eu tenho rouquidão,
gripo muito pouco, resfriado nem pensar, raramente. Então os meus cuidados com a voz são básicos e elementares. Para os fonoaudiólogos, cuidar da voz não deveria ser uma preocupação apenas das pessoas que trabalham diretamente com ela. O motivo é bem simples: a voz é a nossa forma de expressão mais efetiva. Essa demanda imposta ao músculo vocal, que é um músculo pequeno, o músculo da prega vocal é um músculo pequeno, que precisa ser preparado. Então, o que a gente faz? O trabalho de fonoaudiologia em voz é preparar esse músculo, que começa do diafragma, começa a preparar o músculo da respiração para respirar bem. A gente prepara o músculo da prega vocal para que ele se feche ao meio, sem força, sem tensão, sem fenda, sem arqueamento, que ele se feche na horizontal de forma correta, adequada, e suba esse ar e a articulação pronuncie esses sons de forma correta, adequada, sem desgastar a laringe.